Olá, hoje o programa é especial, temos o convidado Walt Cross, que muitos de vocês já conhecem, mas para aqueles que não o conhecem, o senhor pode se apresentar rapidamente e dizer qual é o seu ministério, e aí quem sabe a gente possa começar uma conversa sobre a saúde no fim dos tempos. Claro, sem dúvida. Eu sou do Tennessee, da região dos Montes Apalaches. Não muito longe de Gatlinburg, Tennessee. Eu nasci lá. E eu trabalhei na área da saúde por cerca de 20 anos. Eu mudei para a área de estilo de vida há uns 26 anos atrás, porque eu acho ser muito mais eficaz para identificar a causa da raiz dos problemas do que simplesmente tratar sintomas. Hoje nós temos uma loja e atendemos as pessoas da nossa região. E eu também viajo muito ensinando estilo de vida saudável. Muito bom. Bem, nós também temos um centro de estilo de vida saudável na África. Onde está a placa? Ah, ali. É o Verity Center. Que legal, eu fico feliz de saber disso. Sim. Assim como a sua filosofia, nós também acreditamos que a abordagem convencional em relação às doenças e essas questões é uma abordagem que pode ser necessária em determinadas circunstâncias e condições. Há situações em que a doença vai te matar, sei lá, em 5 dias. Aí você não pode usar métodos de longo prazo que prometem cura em 50 dias. É necessária uma intervenção imediata. Então, a gente não exclui o mundo médico, mas acreditamos que muitas doenças hoje são consequências do estilo de vida. Você concorda com isso? Sem dúvida. Uma das abordagens é de atacar o inimigo. É um ataque certeiro. E isso é a alopatia, que é a medicina tradicional. E o outro lado é a naturopatia. A naturopatia entende que o corpo está sujeito a toxinas ambientais, seja nas coisas que você come ou bebe, ou mesmo que respira. Algumas delas você pode evitar, outras você não pode. Você não pode parar de respirar uma atmosfera poluída, mas será que há algo que você pode fazer para amenizar essa situação? Creio que sim. Então, nossa abordagem é purificar o corpo e treinar as pessoas a não ingerirem substâncias prejudiciais que danificam seus corpos. Qualquer toxina ambiental, outra coisa que possa estar no corpo e eliminá-la por meios naturais. Hoje, a medicina tradicional tende a apenas suprimir os sintomas. Se você tem dor de cabeça, toma um comprimido para aliviar a dor. Se está com febre, toma um comprimido para baixar a febre. Se tem catarro nos pulmões e está tossindo muito, como um louco, você pega uma substância para secar o pulmão. Mas no mundo natural, a nossa abordagem seria encontrar ferramentas para te ajudar a verdadeiramente superar o problema. Então, se você está com febre, seu corpo está tentando decompor certas substâncias, certas toxinas no seu corpo que estão causando a febre, que estão ativando o seu sistema imunológico. Ora, ajude o seu corpo, tome muita água, tome um banho para baixar a febre, aumente a temperatura para níveis seguros. Agora, se você tiver catarro nos pulmões, o objetivo é eliminar o catarro do corpo e não secá-lo. Ou seja, trabalhe com o sistema do corpo a eliminar aquilo que tem que ser eliminado. E você, como um profissional da saúde, sabe que o mecanismo do corpo de eliminar toxinas ocorre pelos rins, pela pele e pelos pulmões. Então, essas são as 3 coisas principais. A transpiração elimina as toxinas da pele e beber muita água ajuda isso. Tomar banhos quentes ou ficar sentado em uma sauna ou uma sauna infravermelha ou qualquer uma dessas opções
vai ajudar o corpo a se livrar dessas toxinas. Então, a naturopatia vale-se do que a natureza oferece e a aprimora. E você é um especialista. Quando olho para o seu stand ali, sobre sauna infravermelha, sobre ozônio, é muito interessante. Você poderia falar um pouco sobre o que você faz? Claro que sim, a luz de infravermelho distante, o fator crucial é a circulação. Ou seja, em uma célula, a estrutura adequada dela possui nutrientes que permitem a entrada ou não de substâncias nocivas. Se você tem uma boa perfusão, uma boa circulação, isso vai funcionar bem. O que a sauna de luz infravermelha faz é auxiliar a circulação sanguínea dentro deste modelo, onde você altera a molécula de água no sangue para melhorar essa perfusão. Assim, o sangue consegue entrar melhor nas células. E, na hidroterapia, seja com massagem, seja na luz azul, tudo isso aumenta a circulação. E o exercício também. E a luz infravermelha distante penetra bastante no corpo, não é? Sim, ela penetra. Ainda é um assunto debatido. Alguns afirmam que é cerca de 5 centímetros que entra no corpo, alguns apenas 2,5 cm. Mas, de acordo com o NIH, é cerca de 5 centímetros. Muito bem. E quando o corpo sofre intoxicação, porque todos nós sofremos, né? O corpo responde a tudo aquilo que absorvemos do ambiente, o que comemos, enfim. A tendência do corpo é depositar essas substâncias nas camadas de gordura, porque muitas toxinas são lipossolúveis e tendem a estar especialmente nas regiões de gordura localizada. E o que eu li é que a luz infravermelha distante, ela ajuda muito a movimentar esse sistema para fazer com que basicamente as toxinas se soltem das gorduras nas quais estão presas. Então, se você conseguir induzir um processo de transpiração, a secreção sebácea pode se livrar dessas toxinas. Isso mesmo. E se você puder aplicar contraste de temperatura, é ainda melhor. Digamos que você coloque uma pessoa debaixo de um chuveiro quente, sob a luz do infravermelho distante, e depois você coloca a pessoa em um banho com água fria. Aí você volta a colocá-la no chuveiro quente com a luz infravermelha, e depois de novo na água fria. Esse vai e vem entre o quente e frio torna o processo ainda mais rápido. Sim, porque você está ativando o sistema cardiovascular. Enquanto o frio vai contrair, o quente vai expandir o sistema vascular. Então, você acaba criando uma variação sanguínea, o que ajuda o corpo a livrar-se daquilo que está tentando eliminar. Sim, e esse contraste também elimina mais toxinas das células de gordura. Deixa eu perguntar, isso de que você está falando é para a saúde geral ou apenas para alguma doença ou condição específica para a qual pode ser útil? Na verdade, para os dois. Também serve para a saúde geral, porque ele ajuda a manter o sistema imunológico forte. Ele é muito bom para isso, para manter sua saúde em dia. Além disso, usamos a luz infravermelha distante para tratar ossos, para curar feridas. A medicina esportiva já usa essa luz há muito tempo porque ela funciona. Uma sessão de 20 minutos dessa luz equivale a 1 hora de pré-treino. Os esportistas de universidades também utilizavam no pós-treino para ajudar a recuperação. Ela também é usada... os bombeiros utilizam. Por exemplo, quando eu entro numa casa pegando fogo, mesmo com o meu equipamento de respiração, se você verificar minha urina, depois de sair da casa, vai ver que meu organismo ainda tem as toxinas que respirei no incêndio. Mas se eu fizer o infravermelho distante, após o incêndio, e examinar minha urina, eu digo, depois de sair do incêndio, fizer o infravermelho e medir minha urina, verá que eu terei muito menos toxinas. Então, o Departamento de Bombeiros de Fort Worth me disseram que todos os quartéis possuem equipamento de infravermelho distante. Então, para eles é rotina fazer com que os bombeiros passem por esse equipamento após um evento de incêndio para limpar seus corpos. Isso é incrível.
Então, a luz infravermelha distante é um sistema de desintoxicação. Sim, Alaia. E quantas vezes se faz isso por dia? A minha esposa faz 3 sessões por dia. Sessões de quanto tempo? Geralmente 20 minutos. Em quais temperaturas? Bom, é só ligar a sauna que tem a luz vermelha. A temperatura pode chegar a 70 graus. Há muitos anos atrás, ela teve insuficiência cardíaca. Quando os médicos a examinaram, fazendo a inserção de catéter, né? Eles perguntaram, por acaso você já utilizou tal medicamento? Sim, faz 44 anos que eu usei. Era a dromicina, também conhecido como diabo vermelho. Ela o utilizou para tratar leucemia quando tinha 15, 16 anos. E esse remédio acabou com ela. Quando você olhava o ecocardiograma dela, o ventrículo esquerdo dela praticamente não se movia. Era terrível. A fração de ejeção dela era de 10 a 15. Aí colocaram ela imediatamente na fila de transplante cardíaco. Disseram a ela que se não colocasse uma nova válvula mitral, ela morria em menos de um ano. Mas você precisa de uma fração de ejeção de até 35, do contrário a válvula nem abre. Então nós enfrentamos desafios significativos, não conseguimos solucionar. Aí optamos pelo natural. E o infravermelho distante foi algo que utilizamos, e ainda hoje ajuda. Ela não está no nível de 55 ou 65 como gostaríamos, mas por causa da perfusão, usamos apenas a luz vermelha, a cerca de 28 centímetros do coração dela. E isso acaba aumentando a perfusão no coração. Isso a luz infravermelha distante, certo? Sim, a luz infravermelha distante. Neste caso, é uma lâmpada individual. A luz individual ela é focada como um rifle. Com ela posso mirar no seu ombro, ou no joelho, no cotovelo ou no coração. Numa mulher com câncer de mama, posso mirar na mama dela. Já a luz infravermelha na sauna, ela é como uma espingarda, ela pega todo o corpo, ela não é focada. Mas por causa disso, a fração de ejeção da minha esposa foi de 10 e 15 para 35, 40. Isso é um milagre de Deus, não é? Os médicos disseram a ela que ela precisaria de uma nova válvula mitral. Se não a tivesse em menos de um ano, ia morrer. Mas isso exigia uma fração de ejeção de 35. E depois do tratamento da luz, quando fomos verificar, vimos que a ejeção já estava 40 e a válvula do próprio coração dela já funcionava. Então, o que isso faz por ela é aumentar a perfusão do coração e também aumenta de todo o corpo. Ela se sente muito melhor, porque melhora a circulação dela. Essa luz única e direcionada também é uma sessão de 20 minutos? Sim, 20 minutos. Mas digamos que eu esteja com um problema de sinusite. Aí, na hora de dormir, eu penso, quer saber, deixa eu tirar isso de mim. Aí eu me deito, coloco sob meu rosto e vou dormir. Deixo ligado a noite toda. E na manhã seguinte, quando acordo, está tudo limpo. É muito poderoso. Interessante. E você também utiliza tratamento com ozônio? Sim, o ozônio também pode ser usado com isso. O ozônio é provavelmente uma das melhores maneiras de reduzir o cortisol. O exercício reduz o cortisol, é muito eficaz. Mas o ozônio também é outra ótima maneira de reduzi-lo. Muitas pessoas têm cortisol alta por causa do estresse e ansiedade. Algumas pessoas, por causa do estresse, também tendem a ter arritmias cardíacas Sim, e pressão alta também, né? Induzido pelo estresse. Então, o mesmo equipamento pode ser usado para isso também? Vocês utilizam uma combinação de ozônio e infravermelho? veja, temos que ser cautelosos aqui. Eu não posso fazer o que é bom sem tirar o que é ruim. Sim, essas coisas são úteis, mas ao mesmo tempo quero descobrir o que está causando essa pressão arterial. O que está causando a arritmia? Será que é por causa do estresse? Ou será por causa de desidratação? Ou será que é porque eu estou acima do peso? A Universidade de Harvard acabou de divulgar resultados constatando que uma microbiota intestinal desequilibrada pode aumentar a pressão arterial.
Ou será que eu estou dormindo menos de 7 horas por noite? A Associação Americana do Coração descobriu que se você não dorme pelo menos 7 horas por noite, você tende a ter pressão alta. Será que é problema causado pelo açúcar em excesso? Ou muito sal? Será que tem insuficiência renal? Muitas vezes, se você eliminar o que é mal, você resolve o problema. E o estresse pode causar insônia. Sem dúvida. Aí você cria um círculo vicioso, né? Sim, e pode ser aterosclerose ou arteriosclerose ou apenas um problema cardíaco. Então você tem que encontrar a raiz do problema e eliminá-lo. O tratamento com a luz infravermelha distante é ótimo, mas eu tenho que eliminar a raiz do problema. E quanto à luz infravermelha próxima? Porque há muita discussão entre a luz infravermelha próxima e a distante. Já faz 20 anos que eu utilizo a luz infravermelha próxima. Nós a utilizamos no tratamento de câncer. Veja, nós utilizamos ambas no câncer. Na China, o infravermelho distante é muito utilizado no câncer também. E também utilizamos a próxima já há muito tempo. Então há benefícios em ambas. Mas atualmente o nosso maior uso é da distante. Mas a próxima também oferece bons benefícios. Interessante. Você combina todas essas coisas? Eu sei que você também é especialista em ervas medicinais. Você combina todas essas coisas no processo? Sim. Mas depende da situação. Digamos que você venha tratar diabetes tipo 2. Eu pensaria em utilizar Genea silvestris, fenogrego, baga de cedro, folha de mirtilo, folha de pessegueiro, manjericão santo. Tem muitas ervas que podemos utilizar para normalizar o açúcar no sangue. Tem o picolonato de cromo, mas eu não uso mais. Porque eu vou fazer uma analogia. Digamos que você coma carne, mas aí você substitui a carne por esses alimentos industrializados que imitam carne. E você fica preso nisso. Eu prefiro que você passe a se alimentar de forma saudável, para você não ficar preso nisso. E eu descobri que, com relação às ervas, se você chega com diabetes, e eu proponho tratá-la com ervas medicinais, eu não estarei fazendo nada diferente da medicina tradicional, porque isso vai tratar apenas dos sintomas. Pode ser útil, mas o que eu quero é eliminar o que está causando o problema. É mais fácil tratar diabetes tipo 2 que tratar micose de unha. Nossa taxa de reversão é de 98%. Se você conseguir fazer o receptor de insulina voltar a funcionar, você reduz a inflamação. Nós tratamos da gordura que está causando o bloqueio por meio da redução de peso. E se você cuidar do funcionamento do pâncreas, você pode reverter tudo isso. Quando estive na África, eu estive em Ruanda. Uma senhora entrou e ela tinha uma glicemia de 200 para cima. Ela usava insulina, tomava metformina e em 14 dias, 2 semanas, depois de começarmos nosso programa lá, em 14 dias ela deixou de usar insulina e metformina e a glicemia dela chegou a 115. E na outra vez que eu havia ido à África, a primeira-dama do país tinha mais de 400. Ela tomava insulina, metformina, e em 14 dias já não precisava mais de insulina e nem de metformina. A glicemia estava 124. Agora, o diabetes foi revertido? Não, mas nós estávamos administrando o estilo de vida dela, com nutrição, exercício. A Faculdade Loma Linda descobriu que uma sessão de 20 minutos de caminhada reduz o açúcar no sangue mais do que uma injeção de insulina. 20 minutos de caminhada vigorosa é mais eficaz que uma injeção de insulina. Nós também utilizamos o programa do Dr. Kepner, da Universidade Duke. Ele observou crianças e adultos e descobriu que as crianças se exercitavam 4 vezes por dia. No recreio pela manhã, depois na educação física, depois à tarde, e daí iam para casa brincar. E esse Kepner, esse alemão, da Universidade Duke, pensou, vamos fazer igual com os adultos. Vamos fazê-los exercitarem-se 4 vezes ao dia. Então colocaram os adultos para fazer 4 atividades por dia. Tipo brincadeiras? Sim, como jogar. Eram como 4 injeções de insulina por dia. Então essa senhora mudou a dieta dela, se exercitava 4 vezes por dia, passou a alimentar-se adequadamente, ia para a cama às 9 da noite, mas ainda não havíamos reduzido o peso dela. Então ela ainda tinha diabetes 2, mesmo baixando o açúcar do sangue para 115. Então eu encaro isso como se estivéssemos consertando um carro.
Você tem que restaurá-lo. Digamos que você tem um carro de 1957. Vai precisar usar a esmerilhadeira, vai precisar lixar, usar massa epóxi e depois lixar de novo, aplicar o primer, pintar, pôr estofamento novo, pneus novos. É uma reconstrução, um processo de restauração. E, além disso, você tem que restaurar todas as portas e não apenas uma. Todas as portas. Bom, depois desse primeiro processo, você não vai mais precisar de uma esmerilhadeira. Bem, depois adotamos a dieta integral da Universidade Cornell, que aliás foi criada pelo Dr. Con Campbell, com quem você conversou há poucos anos. Sim, tivemos uma conversa boa. Sim, e ele me disse que essa conversa foi a melhor conversa que ele já teve com uma pessoa. Ele gostou muito de falar com você. Bem, então quando eu tomei conhecimento do programa dele na Universidade de Cornell, essa dieta, basicamente, é a dieta de Gênesis. Frutas, nozes, grãos, exercícios físicos. Ele gosta muito de exercício físico e água. Então, depois da restauração, nós temos que manter isso. Quando eu trabalho com pessoas como aquela senhora, após restaurá-la completamente, nós temos que continuar aquilo. Temos que entender todos os processos, o peso ideal, ela deve chegar nele e todas as outras coisas. As pessoas querem um tratamento para o que elas têm, mas não querem mudar o estilo de vida. Mas os dois têm que andar de mãos dadas, porque, como você disse, o diabetes tipo 2 é reversível. Não se trata de falta de insulina, mas sim de que a insulina não está operando mais no nível dos receptores de insulina. Ela não consegue mais abrir as células para metabolizar o açúcar, porque o receptor foi bloqueado. Ele não consegue mais tolerar açúcar. Então, você tem que tratar isso na causa raiz do que está entrando no corpo. Todos os alimentos refinados que as pessoas consomem causam esses picos de glicose que sobrecarregam o sistema celular. E isso precisa ser corrigido. Então, não é possível resolver essas doenças sem uma mudança no estilo de vida. E não é uma questão de dieta. Não, é um estilo de vida. É algo que você adota dali em diante. Porque a doença é apenas um sintoma que está sobrecarregando o sistema, que não consegue lidar com aquilo. Por exemplo, o pâncreas não parou de produzir insulina. É a insulina que já não está fazendo efeito porque os receptores de insulina nas células estão se protegendo com um escudo de proteína contra a insulina. Ou seja, os receptores fecharam a porta para não receberem mais insulina. Então, as duas coisas devem andar juntas. E é isso que as pessoas não entendem sobre saúde. A saúde é uma combinação de muitos fatores. Você tem que fazer exercício. Não se pode ter uma circulação saudável se o corpo perde o hábito de abrir e fechar vasos sanguíneos de forma regular. Com o tempo, você acaba bloqueando certas áreas. Tem que haver exercício, tem que haver ar fresco, tem que haver água, tem que haver boa alimentação, precisa ter sol. Todas essas coisas funcionam como um pacote. E isso é tão maravilhoso em termos de como somos feitos, né? E como somos integrados ao nosso ambiente. Isso me parece muito com a criação divina. Porque a criação não é uma entidade egoísta. Na criação, tudo dá para receber. Não é possível encher um copo de água que já esteja cheio. Você tem que esvaziar o copo para depois enchê-lo de novo. É assim a nível espiritual e físico. Então, tudo isso funciona junto. E, como você disse, primeiro é necessário reconstruir o corpo antes de se dizer, tudo bem, agora está sob controle. Mas a sua medicação e o seu mecanismo de ação podem ajudar a aliviar o problema, para baixar o nível de açúcar no sangue, para fazer todas essas coisas. Mas se o estilo de vida não muda, tudo volta a ser como era antes.
É como se eu lixasse a minha pele com uma lixa de madeira. Aí você chega pra mim e fala, deixa eu colocar um remedinho aí. Aí você coloca o remédio. E você vai embora. E eu volto a lixar a minha pele. Aí você volta e diz, nossa, tá pior, vamos pôr mais remédio. Mas não vai sarar enquanto eu continuar lixando. Então o meu trabalho é identificar qual é a lixa na vida da pessoa. Descobrir as causas principais que estão causando aquilo. Sim, os remédios têm o seu lugar. Como, por exemplo, as ervas naturais que você mencionou, a hidroterapia, etc. Mas temos que eliminar a causa, senão nunca vai sarar. Existem maneiras práticas pelas quais as pessoas possam identificar o que estão fazendo de errado, identificar as suas lixas da vida? Veja, eu só estou pensando em alguém que não tenha acesso a um centro de saúde ou coisas do tipo. Existe algo prático que elas possam fazer para identificar suas lixas e pararem de causar dano a si mesmas? Deus nos abençoou muito. Em 1863 foi exatamente a mesma manhã em que o general Lee estava conduzindo seu exército de Fredericksburg em direção a Culpeper. Era uma manhã de sexta-feira, 5 de junho. O que aconteceu foi que Lincoln mandou o Hooker tentar interceptá-lo. Mas o Lee conseguiu chegar a Culpeper e depois foi até o vale de Shenandoah. E depois para o norte, e depois para Pensilvânia, e acabamos em Gettysburg. Se o Hooker tivesse pego, não teria havido a Batalha de Gettysburg. Naquele mesmo dia, havia um grupo de pessoas em Battle Creek, em Michigan, e estavam indo para o encontro religioso cerca de 48 quilômetros a nordeste em Otsego. Acho que é mais ou menos assim que eles pronunciam. Eles estavam indo para lá e, naquela noite, eles tiveram uma visão. E nessa visão foi dada essas informações. E são coisas básicas, e nós já falamos sobre elas. Temos a nutrição, na qual comemos alimentos certos, dando ao corpo o combustível correto. Veja, quando era menino, eu me lembro de um posto de gasolina onde meu pai se recusava a parar. E eu perguntava, pai, por que o senhor nunca põe gasolina nesse posto? Porque eles adulteram combustível, filho. Então nunca colocávamos combustível de lá. Não se coloca querosene no motor a gasolina. Não se põe diesel no motor a gasolina. Mas quando chupamos balas, é isso que estamos fazendo. Se você alimenta seus neurônios com porcaria, eles viram porcaria. E você não consegue discernir a palavra de Deus. Então, precisamos colocar combustível de boa qualidade, precisamos de água em quantidade suficiente, de exercício físico à luz do sol, para tomar decisões corretas. Isso se chama temperança. Não é apenas parar de beber, fumar e usar drogas. Há muitas outras coisas envolvidas, como o que estamos lendo, o que estamos assistindo, ouvindo. Se alguém do seu lado está falando porcarias, você pode simplesmente dizer, olha, eu tenho mais o que fazer, eu vou embora, tá? Ar fresco, a respiração diafragmática, muito importante. Será que estamos respirando como chihuahua? Ou respiramos da forma certa? Estamos dormindo adequadamente? Você vai para a cama na hora certa? Está conseguindo dormir 8 horas por noite? Está conseguindo entrar no sono REM? E, finalmente, confiar em Deus. Isso é o alicerce de tudo. Mas tem uma nova coisa que eu estou utilizando, e eu acho muito importante. Essa mesma autora falou sobre isso. E, na verdade, isso já está em Provérbios 17:22. Um coração alegre é um bom remédio. Sem dúvida. Muitas pessoas que chegam a mim estão dilaceradas. Vocês usam esse termo na África do Sul? Sim. Ou estão amargas, são venenosas como cobras, tentando encontrar defeito em tudo e em todos. Essas pessoas são tóxicas e intoxicam aqueles ao seu redor. Então isso não afeta só a saúde delas, mas também a dos outros em volta dela. E ser uma pessoa positiva, e veja, não estou falando do otimista ingênuo, descolado da realidade, mas ter uma atitude positiva é muito importante para a saúde. Antes de tratar o corpo, precisamos tratar a mente. Ter um pensamento bom e saudável. Esse processo é muito importante para a saúde. Se ficarmos só olhando para defeitos o tempo todo e nos lamentamos, isso é muito prejudicial. Tem um psiquiatra chamado Dr. Walter Strachan. Eu não sei se você conhece o Dr. Strachan. Ele dizia, sim, algo terrível acabou de acontecer. E foi errado. Mas você consegue consertar isso agora? Porque já aconteceu, acabou, está feito.
Não dá para consertar, já aconteceu. É como a salvação. Sim, você tem razão. E ele diz, vamos tirar o olhar dessa coisa ruim que aconteceu e vamos olhar para lá, para o céu. O que temos que fazer para ir daqui até o céu? Vamos ser positivos. Muito bom. E como o ser humano se comunica com Deus? É através da mente, não é? Sim, seu cérebro precisa estar bem. Temos que ter uma mente saudável e funcionando corretamente. Eu acho que as pessoas não estão conscientes de como aquilo que comem e bebem influencia e afeta a sua mente. Se você usa substâncias que causam vasodilatação ou vasoconstrição, como bebidas com cafeína, por exemplo, elas podem reduzir o suprimento de oxigênio para o cérebro em até 40%. Isso sem falar do efeito psicotrópico. Exato. Então, depois de usar uma coisa dessas, como você pretende processar coisas espirituais quando o seu motor tem apenas 2 cilindros funcionando ao invés de 4? As pessoas não entendem que se você consome uma refeição gordurosa, por exemplo, uma refeição rica em gordura reveste seus vasos sanguíneos com uma camada de gordura. Isso significa que o oxigênio não consegue penetrar nos capilares do seu corpo tão facilmente quanto num sistema limpo e adequado, o que também significa que o fornecimento de oxigênio é reduzido. Então, refeições gordurosas, especialmente com gordura animal saturada, vão acabar reduzindo o suprimento de oxigênio para o cérebro. Tomar pouca água. Isso também provoca certas alterações no cérebro, porque as células desidratam. E para se proteger disso, elas acabam desativando certas funções. Portanto, a sua mente e a sua nutrição estão intimamente ligadas. Se você quiser ter uma boa experiência espiritual, você precisa de um estilo de vida saudável. Isso é fundamental. E você sabe que no mundo New Age, da nova era, nem estou falando do cristão, hein? Mas os adeptos da nova era já entenderam que para ter uma experiência espiritual, precisam de um estilo de vida saudável. Muitas coisas relacionadas ao estilo de vida do mundo atual são da nova era, mas se analisarmos a questão sob uma perspectiva bíblica, Deus, em sua palavra, nos deu tantas dicas sobre como viver e sobre como evitar certas coisas, o que comer, o que não comer. Por exemplo, não se deve comer a gordura ou o sangue de um animal. Não se deve comer animais impuros, porque estão carregados de toxinas. À medida que se sobe na cadeia alimentar, de um herbívoro a um carnívoro, vai havendo um acúmulo de toxinas nesses animais. Isso é chamado bioacumulação. É por isso que a palavra de Deus proíbe essas coisas. No entanto, a humanidade parece querer fazer exatamente o contrário. E você falou sobre os militares, né? A outra história conhecida dentro do exército alemão. O general Rommel controlava o norte da África. E o abastecimento de alimento deles era feito em grande parte pela Alemanha. E os soldados de Rommel estavam sofrendo muitas, mas muitas doenças, especialmente no clima quente e desértico do norte da África. E os seus soldados estavam sempre doentes, ou tinham furúnculos, carbúnculos, verrugas, urticária, várias dessas coisas. E assim ele encomendou uma investigação para apurar por que os habitantes locais não tinham essas doenças, mas os seus soldados tinham. E, segundo a investigação, constatou-se que era o tipo de comida. Os locais não comiam coisas como carne de porco, por exemplo. Então ele ordenou que o exército alemão, ou pelo menos a divisão do norte da África, não recebesse mais carne de porco. Isso quase causou uma revolta, porque o alemão gosta muito de carne de porco, né? Mas as doenças sumiram. Então existe uma correlação muito forte, não é? E na minha própria vida,
quando eu estava na universidade e ensinava medicina, biociência, as pessoas apareciam com urticárias, ou carbúnculos, ou furúnculos, ou coisas assim. E toda vez o causador era uma dessas duas coisas. Ou envolvia carne de porco, ou a carne de frango. O frango de hoje não é criado como antigamente. Os níveis de toxicidade são altíssimos. Isso é um fato. Então, o que você come realmente afeta o seu organismo. Um corpo intoxicado afeta sua mente. E no Espírito de Profecia, lemos muito a respeito disso, não é? A relação entre o que você consome e como você pensa afeta seu discernimento espiritual. Ora, não precisamos de discernimento espiritual nos dias de hoje? Claro que sim. Daniel 12:1 diz que será um momento como nunca antes. Sabe, quando visito Ruanda, eu vou para o Museu do Genocídio e vejo o que aconteceu lá. Por exemplo, a esposa e os 8 filhos do presidente da conferência de lá foram assassinados com facão. As histórias são muito feias. No início da década de 1990, um dos eventos mais terríveis que marcaram a história do mundo foi o genocídio em Ruanda. Nesse genocídio, os Hutus lutaram contra os Tutsis. 1 milhão de pessoas morreram em menos de 9 meses. Quando começou o genocídio, havia 385 mil adventistas do sétimo dia em Ruanda. Depois que ele terminou, havia apenas 100 mil adventistas vivos. Não por serem adventistas, mas por fazerem parte da tribo minoritária. Nos últimos anos, eu viajei para Ruanda em diversas ocasiões para falar em grandes estádios. E durante esse período houve julgamentos em Ruanda por causa dos assassinatos. Durante a viagem, eu conversei com o meu anfitrião, o pastor Rutulinga, e eu perguntei: Pastor Rutulinga, desculpe perguntar, mas o senhor conheceu alguém que morreu no genocídio? Ele disse: Pastor, eu estava em Ruanda quando as rádios começaram a anunciar a mensagem. Quando a mensagem foi anunciada nos megafones, milhares de jovens com facões apareceram. Foi uma matança tão grande que os cachorros começaram a comer os cadáveres na rua. E acabou acabando espaço nas ruas, então começaram a empurrar os corpos para o rio. E naquele dia eu estava pregando como presidente da União, e enquanto eu pregava, a milícia entrou na igreja, pegou minha esposa, meus 3 filhos e meus netos, levaram para fora da igreja e os mataram ali mesmo. Então, pastor, eu respondo a sua pergunta, dizendo: sim, eu conheço alguém que morreu, minha esposa, meus filhos e meus netos. E eu perguntei para o meu motorista depois a mesma coisa, e ele falou que perdeu 47 membros da família dele. Então, enquanto eu conversava com o pastor Rutalinga, ele me disse: Mark, eu quero que você conheça uma mulher. Quando você a conhecer, sua vida vai mudar. O nome dela era Adele Selfu. Entramos na caminhonete, pegamos aquela estrada de terra, do interior, nos arredores de Kigali, em Ruanda. E o pastor Rutalinga me contou a história enquanto caminhávamos. Essa mulher estava com o marido quando chegaram os assassinos e golpearam com o facão bem no meio da cabeça dele, e depois no pescoço, e o mataram dessa forma. E ela estava bem na frente. E o pastor Amon Rutalinga disse: Mark, eu quero que ela lhe conte a história. Quando entrei na casa dela, havia uma foto do marido dela, que era um pastor adventista, pendurada na parede. E, em sinal de respeito, eu me aproximei e observei a foto. E eu fiquei pensando no que aconteceu àquele homem. Como seria se minha esposa estivesse ao meu lado e alguém entrasse em casa e partisse minha cabeça no meio com um facão? Depois de eu e o pastor sentarmos no sofá e esperarmos um pouco, a senhora Selfu entrou na sala. Eu abordei o assunto com muita cautela. Eu disse: Irmã Selfu, eu entendo que você estava com seu marido quando a milícia o assassinou a golpes de facão. Pode ser difícil para você falar sobre isso, mas você poderia contar para mim?
Então ela começou a chorar e disse: sim, pastor, eu conto para o senhor. Nós ouvimos a mensagem de que a milícia estava se aproximando da nossa aldeia. Nós e outras 45 pessoas fugimos para uma igreja católica na região. Achávamos que poderíamos nos esconder lá. E quando estávamos no porão da igreja, a milícia entrou com seus facões e começaram a dilacerar todo mundo. Havia 60 pessoas na sala. 45 morreram ali mesmo. Eu estava segurando a mão do meu marido quando alguém chegou e o atingiu bem no rosto, e o sangue dele espirrou em minha face. Foi horrível, pastor. Aí a pessoa pegou o facão e me acertou na cabeça. Ela então afastou os seus cabelos negros e eu vi uma grande cicatriz, que começava aqui e descia pelo centro da cabeça. Depois eles atingiram o meu pulso, tentando cortar fora minha mão, e de fato a mão dela não respondia, só balançava. Depois me atingiram no ombro. Ela puxou o vestido e mostrou uma grande cicatriz. Finalmente eles me deixaram ali para morrer. O meu corpo ficou ali entre os cadáveres por 3 dias. Ao final de 3 dias, a milícia finalmente foi embora. Depois disso, os moradores vieram para enterrar os mortos. Mas antes de me enterrarem, alguém viu que eu ainda tinha pulso. E então me levaram. Eu estava inconsciente e começaram a cuidar de mim. Eu passei 3 anos entrando e saindo de hospitais. A essa altura, as forças que estavam combatendo fora, que estavam lá no Congo, conseguiram voltar, libertaram o país e construíram 18 prisões para os assassinos, as enchendo com 180 mil pessoas. A senhora Selfo levou 3 anos para recuperar sua saúde. O país já estava estável nesse ponto. E ela então me disse: pastor, eu tive que tomar uma decisão. Ou me tornaria uma velha amargurada e raivosa, ou não. E eu então tomei uma decisão. A morte do meu marido não seria em vão. Eu tinha certeza pulsando em meu coração que Jesus Cristo voltará. E eu sei que o meu marido gostaria que eu lhe prestasse homenagem pregando aos assassinos. Pastor, há uma prisão não muito longe daqui. E eu me tornei a mãe daquela prisão. Eu ia ali, levava cobertores por causa das noites frias. Eu entrava e levava comida para a prisão. Comecei a estudar a Bíblia com os prisioneiros, assassinos. E um dia, pastor, quando eu estava na prisão, um jovem caiu aos meus pés e começou a beijá-los. Ele então olhou para mim e disse: você se lembra de mim? E na hora eu o reconheci. Foi o jovem de 20 e poucos anos que acertou meu marido com o facão. Era aquele jovem, e eu nunca soube que ele estava lá. Eu achei que nunca o veria novamente. Foi o mesmo jovem que fez uma cicatriz na minha cabeça. E ele me perguntou: você me perdoa? Eu então o levantei, o abracei e disse: eu te perdoo. Pastor Mark, eu estudei a Bíblia com ele por 6 meses. E depois, ele reuniu todos os prisioneiros da prisão no dia do seu batismo e confessou o seu pecado. E, pastor, nós o batizamos. Pastor, anos depois ele recebeu anistia e foi libertado da prisão. Mas tinha um problema. Toda a família dele havia sido morta no genocídio e ele não tinha onde morar. E então eu o adotei como meu filho. Você gostaria de conhecê-lo? Meu coração estava pulando. Gotas de suor brotavam da minha testa. Eu iria conhecer o homem que matou aquele pastor. Achei que um assassino entraria pela porta. E então ele entrou. Com um sorriso gentil em seu rosto, um brilho em seus olhos. E então a senhora Selfo levantou, se aproximou dele e colocou os seus braços sobre ele. E disse: permita-me apresentar o meu filho adotivo. Um dia, quando Jesus voltar, quando o N chegar, todo o sofrimento terá valido a pena. Para sermos capazes de passar por um período tão difícil como em breve chegará, precisaremos ter nossas mentes claras para poder falar com Deus e dizer: Senhor, qual o próximo passo? Me ajude. E outra questão que é muito importante é que muitas pessoas dizem: é o meu corpo, eu faço o que quiser com ele. Não é assim. Fomos comprados por um preço. Nosso corpo não nos pertence. 1 Coríntios 6 é muito claro sobre isso. Somos apenas zeladores desse corpo. E o que acontecerá com aqueles que não cuidam bem dele serão destruídos.
Ao olharmos para 1 Coríntios 10:31, Deus nos dá pequenos sinais porque Ele nos ama. Ele então diz: tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. Isso inclui, ora, tudo. Ele nos ama. É como aquele mandamento que Ele nos deu. Há um dia especial para o qual precisamos prestar atenção. Mas a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então Ele nos ama e nos diz: tome cuidado com o que vocês comem, bebem, porque isso vai afetar o corpo de vocês. Sim. Em Romanos 12, isso fica muito claro, que aquilo que comemos afeta a nossa mente. Sabe, as pessoas hoje em dia pensam nas atrocidades e nas coisas que aconteceram no passado, por exemplo, sob Mao Tse-tung ou regime nazista ou qualquer uma dessas situações. As pessoas acham que a gente superou essas coisas, mas não, vai acontecer de novo. Se você quiser saber do que a humanidade é capaz, basta levar em consideração o que ela fez ao longo da história. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. E a natureza humana certamente não mudou para melhor ao longo desses 6.000 anos. Portanto, podemos sim esperar o pior da humanidade. Outra coisa, por exemplo, olhe para a história. Uma história não muito distante. Veja as torturas e coisas horríveis que a humanidade fez na Idade Média. Veja o que ela foi capaz de cometer. Se você acha que isso é coisa do passado, então veja as guerras modernas, as torturas que vêm ocorrendo, as histórias horríveis que vêm surgindo na modernidade. Então a humanidade não mudou. Nós precisamos de uma conexão clara com Deus. Precisamos ter o corpo limpo para ouvirmos a voz de Deus. Porque a voz de Deus é mansa e delicada. Ela não grita com você. E você tem que ser capaz de ouvi-la. E para isso, precisamos do estilo de vida correto. E eu repito, sim, nós precisamos dos medicamentos, e principalmente dos medicamentos da medicina natural, porque muitos remédios alopáticos sempre trazem consigo um efeito colateral. Por exemplo, pegue qualquer medicamento simples de hoje, qualquer coisa. Tire esse remedinho da embalagem e leia os efeitos colaterais na bula. São tão compridos quanto seu braço, não é? Por outro lado, se você consumir algo da medicina natural, geralmente isso não acontece. Portanto, entre a alopatia e a medicina natural, obviamente a medicina natural é preferível, né? Purifique o corpo, purifique a mente. Sabe, eu costumo despachar muitas pessoas por helicópteros. A rodovia interestadual L40 atravessa o meu distrito de bombeiros e há muitos acidentes graves lá. Nenhum cataplasma de carvão vai funcionar numa fratura exposta. Então, eu preciso colocá-los no helicóptero e enviá-los para Utah. Sem dúvida. Então há lugar para medicina tradicional. Diabetes tipo 1, por exemplo. Sim, digamos que você seja do tipo 1 e esteja usando 80 unidades de insulina. Com a medicina natural, podemos diminuir isso para 10 unidades, o que é muito melhor. Sim, mas porque você passa a controlar melhor o açúcar do sangue. O que não quer dizer que você resolveu o problema, porque aquele organismo não tem insulina. Exato, então não temos a cura para isso, mas há uma promessa. A promessa é de que, se estudarmos a fisiologia, poderemos usar cada vez menos dosagem de medicação ao ponto em que ela não será mais necessária. A inspiração diz isso. É uma promessa feita a nós. Mas isso nos obriga a dedicar tempo ao estudo da fisiologia. E precisamos estudar mais porque a medicina tradicional só trata dos sinais e sintomas. Mas temos que entender como o corpo funciona. E eu creio que podemos chegar nesse ponto onde podemos lidar melhor com essa diabetes tipo 1. Quando abandonei o plano de medicina tradicional e eu informei a corporação de bombeiros que estava fazendo isso, eu já tinha trabalhado lá por 25 anos na área administrativa. Eu disse, eu vou para um lugar que reverte diabetes tipo 2. Eles me olharam nos olhos e disseram, Walt, você tá louco. Isso não existe. Não abandone o tradicional, não siga essas coisas. E eu fui além. Eu disse, quer saber? Podemos melhorar até tipo 1. E eles disseram, você enlouqueceu.
Vai arruinar sua reputação. Não dá para melhorar a diabetes tipo 1. E adivinhe só? Eu fui a um lugar que reverte o tipo 2 e reverte o tipo 1. Então precisamos dedicar tempo e aprender essa fisiologia. E qual a melhor maneira de fazê-lo? Fale com Deus. Peça ajuda a Ele enquanto faz a pesquisa. Mostra-me como o corpo funciona, Senhor. E à medida que estudamos e aprendemos, acredito que Ele nos mostrará essas coisas. Agora, um dos desafios que me preocupa é que Satanás, quando ele vê que algo funciona, ele repete aquilo. Veja, por exemplo, Adão. Nós vemos que ele decidiu comer o fruto, não porque queria ser como Deus, mas porque amava sua esposa mais do que a Deus. Mas não parou por aí. Veja também como Morfeu, a esposa de Ló. Não foi porque ela olhou para trás. A esposa de Ló morreu porque Ló demorou. Certo? E por que ele demorou? Seus filhos. Ele também queria tirar os seus filhos de lá. Se ele tivesse ido embora, ela não teria se virado. Eles provavelmente estariam distantes e ela estaria segura. Agora, será que o mesmo pode acontecer no final? Será que estamos nos preparando hoje para uma situação como essa? Sim, como homens, nosso dever é preparar nossa família, esposas e filhos. Mas não podemos obrigá-los. Deus não nos obriga a fazer nada. Podemos ser exemplos, podemos dividir essas coisas com eles, mas cabe a cada um aceitar a Deus ou não. Eu acredito que, ao olharmos para o fim, será que nós estamos preparados para ir embora? Se necessário? Veja, Adão não deveria ter comido do fruto, mas na cabeça dele, ele não podia simplesmente... Veja, ele amava a esposa dele. Ele tinha uma bela história de amor. Era o melhor casamento que você podia querer. Não existia o pecado. E para ele, ele não conseguia imaginar a ideia de ficar longe daquela mulher. E creio que o mesmo vai acontecer no final, onde um cônjuge pode acabar te impedindo de ir embora. Ou os filhos ou os netos podem atrasar essa pessoa. Será que estamos preparados psicologicamente para isso? Essa é uma pergunta excelente. A resposta, creio eu, está em Enoque. Você tem que caminhar com Deus, tem que entender a mentalidade de Deus. Precisa entender que Deus está mais disposto a salvar mais pessoas do que você jamais é capaz de salvar. Ele estava tão determinado que deu a própria vida para tornar isso possível. Só que Deus não força ninguém. Então, o seu padrão de pensamento tem que entrar em harmonia com o padrão de pensamento de Deus. Precisa ser condicionado a ser santo. Uma das definições que nós lemos é estar em acordo com Deus. Ou seja, quando Deus diz algo, há uma urgência naquilo. Basicamente, o que isso significa é que precisamos preparar nossas famílias agora. Não espere até o último minuto, até você finalmente começar a fazer algo a respeito e ter que, de maneira frenética e desesperada, fazer aquilo que deveria ter feito ao longo dos anos. Comece agora. E também, você precisa se preparar a ter esse relacionamento com Deus. Não importa o que aconteça. E como vocês estavam pontuando, é difícil quando outras pessoas que amamos atrapalham nosso relacionamento com Deus. Seja filhos, esposa, mas ninguém pode fazer isso. Primeiro Deus e depois os outros. É um relacionamento. Temos que ter um relacionamento com Deus. Sim, é necessário diariamente. Essa é a chave. Precisamos discernir a voz de Deus e agir de acordo com ela. E por acaso você sempre se interessou por saúde? A minha formação acadêmica é administração em saúde. Eu fiz isso por 20 anos. Nos últimos 2 anos e meio deste período, ou melhor, nos últimos 3 anos, eu fiquei muito doente. Eu tinha um problema de saúde que podia ser fatal. Meu gastroenterologista disse que nada podia ser feito, não tinha como consertar e que eu iria morrer. Bom, quando um médico te diz que você vai morrer, você procura outro médico. E eu lembrei de um cardiologista com quem
Eu havia juntado uns 5 anos antes disso, que me falou sobre uma escola médica de Loma Linda, onde se praticava medicina natural. E eu fui até ele. Na verdade, ele está aqui nessa convenção. Eu fui até ele e, através do estilo de vida, aquilo que vocês fazem, esse estilo de vida novo me transformou. Eu mudei todo o meu estilo de vida. E em 6 meses eu estava totalmente curado. Ao mesmo tempo, é interessante como Deus age. Na mesma época, durante este mesmo processo, eu fui a uma igreja e lá eu conheci um pastor que me perguntou se eu gostaria de pregar. Eu nunca havia pregado antes. O que eu faço? Perguntei. Mas eu sempre acreditei que, se o comitê de nomeação lhe pede para fazer algo, você ora, perguntando o que Deus quer que você faça. E eu concluí que eu tinha que fazer aquilo. Aí eu disse, tudo bem, o que devo pregar? Eu nunca preguei antes. Ainda que eu estivesse muito nervoso, ele me entregou um livrinho e disse, pregue sobre este livro. Foi uma maneira gentil dele me dizer, irmão, você está na profissão errada. Ele era um homem muito inteligente. Ele me deu aquele livro sabendo disso, e eu li o livro, e li atentamente. Sim, você não pode ensinar algo que não domina. Sim, eu li aquele livro com muita atenção, e preguei sobre o assunto do livro. Bom, análise comparativa é algo muito importante nos negócios e na área da saúde. Eu cresci numa fazenda e análise comparativa também é importante nesse contexto. Então comparei o conteúdo do livro com o que eu fazia no meu trabalho e com a minha própria vida. Eu cresci numa fazenda e meu pai me colocava na cama todas as noites. Era uma geração diferente, né? Eles não te pediam algo, eles te mandavam fazer algo. E ele costumava me dizer, filho, você vai crescer, você vai querer uma esposa, vai querer uma família, e eu espero de você que consiga um emprego, que ganhe dinheiro suficiente para pôr comida na mesa, um teto em sua cabeça, e eu exijo que você seja honesto e justo. Eu não me importo se você recolher lixo, mas eu espero que você seja honesto e justo. Essa era a geração do meu pai. Foi uma boa geração. Bem, depois do meu problema de saúde, que a medicina tradicional não havia curado, o setor em que eu trabalhava não tinha conseguido me curar. Mas agora essas coisas naturais me curaram. E agora eu li aquele livro e vi que o que ele dizia para fazer não é o que eu fazia no meu trabalho. Eram 2 coisas diferentes. E eu disse para minha esposa, querida, o que eu estou fazendo em meu trabalho pode ser legal, mas não é justo, não é ético. Eu estou criando jogos na área da saúde. Era isso que fazíamos. Eu disse, eu preciso mudar de carreira. E aquele livrinho era o Ministério da Cura, de Ellen White. E mudou a minha carreira. Foi assim? Eu ia te perguntar qual livro era. Então você recomenda essa leitura? Sem dúvida. Eu distribuo muito esse livro. E tem uma senhora com quem vocês já trabalham bastante, a Barbara O'Neill, e... Veja, eu estou na Carolina do Norte. Eu li aquele livrinho. Eu mudei de carreira. A Bárbara morava na Austrália, trabalhando na área da saúde. Ela leu aquele livrinho e também mudou a carreira dela. Esse pequeno livro mudou as nossas vidas. É incrível. Você provavelmente usou esse mesmo livro em vários dos seus experimentos na universidade, não foi? Não seria o caso, Walter? Na verdade, eu demorei bastante para ler o Ministério da Cura. Eu li, sim, outros livros, como Conselhos sobre Regime Alimentar, mas o Ministério da Cura tinha uma dimensão espiritual que eu precisei desenvolver. E no início, como um cientista, eu tinha tantas anomalias científicas que eu precisava resolver, que precisei mudar de mentalidade muitas vezes, indo de um evolucionista para criacionista. É uma mudança enorme de mentalidade. E também em termos de saúde. Aí eu me tornei um fisiologista, e esse era o meu tema, eu adorava fisiologia. E mais tarde, em minha carreira,
Eu acabei me tornando um professor de fisiologia. Chamavam isso de biociência médica, né? Mas era fisiologia. E então eu precisava entender a ciência por trás das coisas. O porquê, a causa, o efeito. Por outro lado, o Ministério da Cura, apesar de também falar sobre isso, foca muito na dimensão espiritual da coisa. E eu, naquela época, como cientista, ainda tinha que resolver a questão científica na minha cabeça. Aí sim eu estava pronto para a compreensão espiritual. Então foi um pouco diferente do seu caso. Mas eu acho que era a minha mente analítica e pragmática alemã que me exigia seguir esse caminho, né? O conselho sobre regime alimentar era bem mais direto, era mais simples. Era quase que como me dando ordens. E eu precisava desse tipo de linguagem naquela época. É incrível como Deus age diferente com as pessoas, né? Ele tinha a solução para os dois problemas de vocês com o mesmo autor, porém com livros diferentes. É verdade. Sobre o livro O Conselho sobre Regime Alimentar, eu conheci uma senhora que morava em Nova York e trabalhávamos juntos no ministério. Ela disse que tinha feito uma viagem para fora da cidade de Nova York. E ela estava sentada na primeira classe e um homem sentou-se ao lado dela. Ele então pegou este livro e começou a lê-lo. Ela então perguntou: "O senhor é adventista do sétimo dia?" Ele disse: "Não." "Por que você pergunta?" "Ah, por causa do livro que o senhor está lendo. É o Conselho sobre Regime Alimentar." E ele respondeu: "Ah, não, eu não sou. Era o Dr. Oz." Ah, o Dr. Oz? Que interessante. Sim. Muito interessante. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. Foi realmente incrível. Esperamos fazer isso novamente. E como que os espectadores podem contactá-lo, pedir ajuda ao seu ministério? Sim, é o Ministério da Mustard Seed. O site está embaixo e você pode simplesmente ir ao Google e digitar Walt Cross. Você vai cair direto no site. Vocês também encontrarão alguns dos materiais do Walt em nosso serviço de download, e é tudo gratuito. Fique à vontade para dar uma olhada, é realmente um material maravilhoso. É verdade. Muito bem. Foi realmente uma ótima conversa. Eu estou feliz de termos tido essa oportunidade. E, de fato, nós temos tentado implementar essas coisas e temos tido resultados muito positivos. Se você acrescentar o lado espiritual, e aliás, nós temos que fazer isso, né? Porque não dá para separar as duas coisas. Afinal, quer comais, quer bebais, deve ser feito tudo para a glória de Deus. Então, a bênção de Deus nos acompanha. E que a bênção do Senhor acompanhe o trabalho de vocês também. Muito obrigado. E muito obrigado. Foi uma honra conversar com o senhor. Eu digo mesmo. Obrigado. Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai Celestial, temos um interesse direto nisso. O Senhor construiu nossos corpos de maneira maravilhosa. O Senhor nos forneceu muitas informações em Sua palavra e na inspiração sobre como lidarmos com isso. Ajuda-nos todos a implementar em nossas vidas a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para poder receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!